Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus para todos. Eu quero, no meio desse dia de hoje, né, já assim desejar um bom dia, né, para cada pessoa, né, que me assiste através desse vídeo. Para as pessoas que não me conhecem, o meu nome é Crispim, sou pastor, né, e dirijo aqui a igreja Candelária, Rua São Mateus, no Alto da Boa Vista, número 55, aqui no bairro Rasa, Armações dos Búzios. Estamos aqui todas, né, quarta-feira, sexta e domingos, né, nos horários normais de culto, das 7h30 às 9h30 da noite. Estou aqui, eu e minha esposa e todos, né, os nossos obreiros, que faz parte aqui deste templo, casa de oração. E desde já eu convido você que me assiste, né, para que venha em um desses dias de culto, né? Deus tem uma palavra para você, Deus tem uma palavra para a nossa vida, Deus vai te entregar bênção assim como Ele tem nos entregado, em nome de Jesus. E o versículo que eu quero deixar da palavra de Deus nesse dia de hoje, está lá no livro de São Mateus, no seu capítulo de número 4 e o seu versículo 4, que vai nos dizer, né? Sabemos que Jesus já pôde passar ali por um jejum de 40 dias e 40 noites, e ele vencendo o jejum, a Bíblia deixa claro em dizer que Jesus teve fome. E lá no versículo 4 vai dizer que então o inimigo, como ele é oportunista, né? Ele vai então agora pegar essa oportunidade, achando que Jesus estava fraco, né? Para poder vencer Jesus. E ele chega ali com aquelas pedras e fala para Jesus que se Jesus realmente era filho de Deus, transformasse aquelas pedras em pães. Jesus muito bem poderia transformar aquelas pedras em pães, mas Jesus nunca precisou transformar pedras em pães para mostrar que ele é Deus. E Jesus, né, com toda a sua sabedoria, ele então ele vai dizer para o inimigo: nem só de pão viverás, né, o homem, mas de toda a palavra que sai, né, da boca de Deus. Louvado seja Deus, né? Então, o que eu pego com essa palavra para nossos dias? O que nós temos falado para o adversário das nossas almas quando ele vem nos oferecer uma bandeja? Porque nós sabemos que tem momento que nós passamos por uma prova, o que eu aprendo desse versículo, e nem todas as provas que nós estamos passando, desertos, vales, né, ventos que se levantam, que é o inimigo. Às vezes é o próprio Deus que criou a situação. Você vê que Ana, ela era uma mulher estéril. E qual foi o caso da esterilidade de Ana? Foi que o próprio Deus tinha cerrado a madre de Ana. E a palavra de Deus fala que a porta que Deus fecha, ninguém abre, e a porta que Deus abre, ninguém fecha. Agindo Deus, quem impede o agir do Senhor? E Ana, então, ela perseverou, e através da perseverança de Ana, lá adiante, a madre de Ana vai ser, né, novamente, né, aberta, né? Deus vai conceder que Ana ali dá um filho, né? E ela, então, nasce o filho Samuel, e Ana, ela canta o hino da vitória. Então, nós vamos ver que a situação de Ana não foi o inimigo também, assim como a situação de Jesus, que foi para aquele deserto, conduzido pelo próprio Deus. E Ana passou também por essa prova, mas foi o próprio Deus que criou a situação, foi Deus que cerrou a madre de Ana e que abriu a madre de Ana no tempo certo do Senhor. Então, a Bíblia chega a nos dizer no livro de Eclesiastes que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. E justo nessa hora que nós estamos passando pelo deserto, pelo vale, e às vezes nós não queremos passar por aquela situação, porque as coisas de Deus, aparentemente, ela vem ao contramão das nossas vidas. Às vezes nós queremos algo que nós queremos, que nós alcançamos, é aquilo que às vezes vem fácil. Mas às vezes tudo que você precisa alcançar da parte de Deus, há um preço a ser pago. E as pessoas querem pegar o atalho, pegar caminho fácil, né? Mas a Bíblia vai dizer no livro dos Romanos que tem caminho que parece ser vida, mas que não passa, né? De caminho que nos leva, né, à morte. Então, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E voltando ali para o livro de Mateus, no capítulo 3, a partir do verso 1, a Bíblia vai falar um pouco sobre a história de João Batista. João Batista, ele pregava num deserto, né, da Judéia. E ali as pessoas iam até João Batista para poder ser batizado, confessavam os seus pecados. E então, depois que se confessava de si as águas, João batizava. Mas uma coisa que João falava que me chama a atenção, que ele deixava bem claro que ele batizava, mas apenas com água,
para a remissão dos pecados. Mas aquele que vinha por dele era maior e mais poderoso do que ele não era sequer digno de desamarrar nem as correias das suas sandálias. Agora você vê como é que Deus trabalha, né? O Senhor Jesus, quando apareceu, ele era realmente maior do que João Batista e de que qualquer um de nós, e mais poderoso. Não podemos nem comparar, louvado seja Deus, mas ali, o Jesus a qual João Batista pregava, ele se fez menor. Ele apareceu ali surpreendendo até o próprio João Batista. Ele disse, quando João Batista viu Jesus, ali à margem do rio, e que Jesus veio para ser batizado por João, então João vai dizer que é ele que deveria ter Jesus para ser batizado por Jesus. E Jesus veio a ter a ele, e Jesus concorda com as palavras de João. Ele disse que João estava certo, mas por enquanto tinha que deixar como estava, porque tinha que se cumprir com todas as escrituras, né? Com todos os mandamentos de Deus. Então, um dos segredos para nós ser próximos na nossa vida é nós sermos obedientes, né? Obedecer. Está escrito no livro de Deuteronômio, né, que quando nós obedecemos a voz de Deus, né, e cumpre os mandamentos dele, não precisa nos correr atrás das bênçãos, mas as bênçãos é que nos procura. Então, Jesus, o próprio Filho de Deus, ele obedeceu, né, os mandamentos do Senhor e cumpriu. Então, ali, quando Jesus ele se batizou, nós sabemos que o Espírito, assim diz a palavra de Deus, desceu sobre ele e pousou. E o próprio Espírito agora levou Jesus ao deserto, né? Então, como eu falei, tem deserto que você está passando, tem vale que você e eu posso estar passando, deserto que não é para a morte, nem foi o inimigo que colocou, mas foi o próprio Deus, né? Porque diante dessa situação há um propósito de Deus para a sua vida e para a minha vida. E talvez qual é a indagação e qual tem sido a minha e a sua oração como estão diante dessa prova. Porque o que tem de pessoas que quando estão diante de uma situação, diz que é o inimigo que está provando, né? Que é o inimigo que colocou naquela prova, que é o inimigo que está tentando, né? Que levou a pessoa a passar por aquela situação. Mas nós temos que orar a Deus e pedir o dom do discernimento, né? Para saber realmente o que é Deus e o que não é. Que às vezes nós estamos passando por uma situação, e a situação, porque há um processo a ser pago e nós não queremos pagar um preço, né? Às vezes nós diga que é o inimigo. E às vezes é Deus que está nos provando. E às vezes tem situação que às vezes vem fácil e nós pensamos que é Deus e muitas vezes é o inimigo que quer nos a mostrar caminhos fáceis, atalhos, mas lá adiante vai nos levar à sepultura. Então, o que tem de pessoas pegando bandeja que o inimigo oferece, dizendo que é Deus e está pagando um preço, e o que tem de pessoas rejeitando as bênçãos de Deus, falando que é o inimigo que está criando aquela situação, não são poucas, né? Então, quando nós estiver passando de uma situação, que nós viemos orar ao Senhor e pedir a Deus o discernimento e falar com o Senhor que se foi Ele que nos colocou naquela prova, é porque há um propósito dele, e pedir para que Ele passe com nós naquele deserto, naquele vale. E lá adiante, quando você passar esse vale, você vai ver, né, que era um propósito de Deus para a sua vida, para a minha vida, e você vai sair mais bem preparado, né, mais amadurecido, para você ter testemunho também, para pregar para alguém que está passando uma prova, que está lá no lamaçal do pecado, para você ser ser um resgatador de alma para o reino de Deus, né? E Deus vai te usar, né, nessa terra tremendamente. Que você possa tomar posse dessa palavra, né? Assim como Deus falou comigo, possa falar ao teu coração e que as bênçãos de Deus, né? Ela venha a ser, louvado seja Deus na sua vida, em nome de Jesus.